Olá pessoal, prontos para estudar? Hoje vamos entender um pouco mais sobre a cidadania moderna e os movimentos sociais. Hoje ouvimos e falamos muito sobre o tema cidadania. Uma palavra que carrega consigo um peso social muito grande. Começaremos entendendo o que é cidadania, seus conceitos e práticas. Para tanto, vamos a um breve histórico do surgimento da cidadania. Confiram este quadro. A história da cidadania confunde-se muito com a história das lutas pelos direitos humanos. Suas origens remontam à Grécia Antiga de Platão e Aristóteles, na qual eram considerados cidadãos apenas aqueles que estivessem em condições de opinar sobre os rumos da sociedade. O termo atual tem seu fundamento na expressão latina civitas, termo que denominava aquele que era habitante da cidade de Roma. No contexto histórico mundial, 3 movimentos iniciaram as ideias que formariam a concepção de cidadania. Foram eles a Revolução Inglesa, a Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Em suas concepções, existia uma percepção comum com o indivíduo, pois queriam uma definição de direitos e deveres. A Revolução Inglesa salienta a reflexão de que os poderes do rei eram concedidos com a finalidade de proteger e cuidar do povo. Isso mudou com algumas características da relação de poder existentes na época. Da mesma forma como aconteceu na Inglaterra, ocorreu na independência norte-americana, que teve sua ideologia baseada na Revolução Inglesa. E conseguiu constituir a primeira república presidencialista do continente americano, e uma constituição que possuía como principal finalidade a proteção da propriedade e do indivíduo, porém com ressalvas, pois as mulheres, os índios e os negros continuaram sem direitos. Como marco histórico da vitória do capitalismo e do estabelecimento da democracia, a Revolução Francesa levou para a sociedade mundial os códigos legais, entre outras conquistas. Vejamos um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos no próximo quadro. Todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Cabe refletir se essa sociedade tem mesmo acesso ao que está escrito nessa declaração. Apesar de todos esses avanços, a sociedade não viu nesses movimentos sociais melhorias imediatas. Os processos para a construção da ideia de cidadania foram lentos. Mas vamos pensar no Brasil, em meio a esse contexto. Como estamos após todos esses movimentos iniciarem as ideias de cidadania? Será que temos, em nosso contexto atual, cidadãos vivendo plenamente essa cidadania, com direitos e justiça? Vamos ver o próximo texto que completa essa afirmação. Nosso país é uma jovem democracia, fato que nos tem gerado grandes dificuldades. Sofremos com as acusações de sermos um povo sem memória, um povo que não sabe votar, um povo que só se mobiliza para festejos. A maioria da população não consegue perceber que nossos problemas provêm da falta de costume de exercer e exigir nossos direitos básicos. Estamos ainda aprendendo a lutar por nossos direitos. Vamos ver a continuação do texto? Nosso país nunca viveu um período mínimo de 50 anos de democracia. Ou melhor dizendo, não temos uma cultura democrática desenvolvida em nossa sociedade. Uma boa cidadania está diretamente ligada a um eficiente sistema democrático. Em meio a esse contexto, poderíamos chamar o Brasil de país bebê ao que se refere à democracia. Se formos compará-lo com a Europa, com os Estados Unidos.
países que já vivenciam essa democracia há anos, que possuem uma história muito maior do que a nossa diante dessa realidade. Pensaremos então agora na redemocratização e na cidadania do Brasil. Vamos ver um trecho da canção de Caetano Veloso, Alegria, Alegria, apresentada no documentário O Sol, Caminhando contra o Vento, de TT Moraes? O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou, por que não? 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 A caminhada é difícil, mas precisamos fazê-la para alcançarmos a sociedade que almejamos. Com o fim do regime militar, a sociedade vive um clima de esperança e alegria. Esses sentimentos são um pouco complexos. Pensar em toda aquela realidade que vivíamos, falar que o povo estava alegre, é difícil. Mas vivenciar um regime democrático era algo que trazia conforto no contexto social. A ditadura deixou mais que marcas da tortura. O Brasil estava com uma herança de dívidas, índices ruins no que se referia a desemprego, mortalidade, inflação alta e desigualdades regionais e sociais. O quadro encontrado era bastante ruim. Mesmo com a mudança de um regime militar para um regime democrático, o que tínhamos no Brasil não mudou. Os problemas continuaram e, com isso, a sociedade se desiludia. Contudo, nossa população aprendeu a se posicionar diante da situação alarmante e lutar por seus direitos. Movimentos populares começaram a se organizar. A Constituição de 88 traz em seus escritos essa necessidade de vivenciarmos uma cidadania plena. Agora vamos compreender a nova ordem mundial e seus desdobramentos nas sociedades em desenvolvimento. Para tanto, vamos ouvir um trecho da canção Fora da Ordem, também de Caetano Veloso. Vapor barato, mero serviçal do narcotráfico, foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína. Tudo é menino, menina no olho da rua, o asfalto, a ponte, o viaduto ganindo pra lua. Nada continua e o cano da pistola que as crianças mordem reflete todas as cores da paisagem da cidade, que é muito mais bonita e muito mais intensa do que no cartão postal. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. É uma canção forte, mas o objetivo do autor era realmente provocar um choque e a reflexão. O que nós estamos tendo hoje em dia? Temos essa cidadania que nós queremos? A realidade falada na canção não é o que nós encontramos atualmente? Não é o que nós encontrávamos em nosso histórico? Esse contexto permanece não só no Brasil, mas em todas as sociedades mundiais, até hoje. Mas vamos voltar o nosso pensamento para essa sociedade capitalista. O mundo esteve dividido em dois blocos de poder. Um era chamado de bloco capitalista e tinha como ideia principal uma economia de mercado que não tivesse interesse e interferência do governo. O outro bloco, chamado de bloco socialista,
defendia a Revolução Popular contra a exploração da burguesia e uma economia planificada, com grande interferência estatal. Queriam uma sociedade com igualdade de direito para toda a população. Com o fim da Guerra Fria, os dois blocos se dissolveram e os Estados Unidos passaram a ser a única potência no mundo. Será que ter um único país, sendo a grande potência no mundo, não causou grande problema para a sociedade mundial? Mas eles anunciaram que o mundo entraria numa nova ordem mundial. E se eles eram a potência superior, os outros países aceitaram essa ideia. Seria um mundo sem barreira, com uma economia mundial que retornaria ao liberalismo econômico. Justamente aquele liberalismo que já havia apresentado falência em momentos anteriores da história. Mas, por trás disso, estavam os interesses da hegemonia política e econômica mundial. Vamos ver os principais objetivos dessa nova fase econômica. A partir do final da década de 70, iniciou-se o desmonte do estado de bem-estar social, fase na qual se desenvolveram melhores condições de vida aos cidadãos das economias ocidentais. Essa decadência foi o efeito de um movimento chamado neoliberalismo, doutrina estimulada por Friedrich August von Hayek, na Grã-Bretanha. Essa linha de pensamento prega a ideia do livre mercado, a redução da participação do Estado na vida econômica dos países, feita através de um programa de desestatização das empresas governamentais, a abertura das economias em desenvolvimento para os produtos dos países desenvolvidos e o fim das barreiras alfandegárias, com o intuito de promover a livre circulação das mercadorias pelos diversos países. Suas consequências foram o aumento do desemprego em nível mundial, o aumento do fluxo de troca de mercadoria entre os países, ensejando a etapa chamada globalização. Para os países em desenvolvimento, o formato da economia mundial e as orientações norte-americanas não trouxeram o tão sonhado bem comum da humanidade. Nos países em desenvolvimento, inclusive no Brasil, aumentaram as dívidas públicas, em detrimento das necessidades básicas dos cidadãos, gerando a exclusão social. É só pensarmos na realidade dos países em desenvolvimento. Na África, na América do Sul, na Ásia, qual é a realidade encontrada? Com certeza, é algo muito distante daquilo que queremos. Almejamos tanto a chamada cidadania que, diante do contexto de exclusão que a sociedade vivia, ocorreu o ressurgimento dos movimentos sociais. Afinal, a sociedade já havia aprendido a se mobilizar. Como vimos, a distribuição de renda no país não ocorreu de forma igualitária. A população que sofre com a desigualdade organiza-se cada vez mais e recebe o apoio de alguns setores. Esses movimentos, que começaram na década de 60, continuam até os dias atuais, participando ativamente de diversos momentos importantes para a sociedade. Conseguimos, com o apoio desses setores, muitas coisas em prol da sociedade. Podemos destacar alguns. A criação do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que, apesar de muito polêmico, é muito importante. Reduziu bastante a crueldade que acontecia com as nossas crianças e adolescentes. Não era mais possível aceitar crianças trabalhando sem direito a estudar, abandono e uma situação indigna desde muito novos. É claro que gera polêmica, pois, afinal, a nossa sociedade não aprendeu ainda a lutar pelos seus direitos e não compreende que, junto com os direitos, vêm os deveres. E o ECA apresenta esses deveres. Tivemos também o surgimento dos movimentos pela ética na política e o movimento dos caras pintadas.
que foram de suma importância no processo de impeachment do presidente Collor. É claro que eles não foram a única razão deste afastamento, mas tiveram a sua relevância. Além desses movimentos, surgiram aqueles que relacionavam-se à ecologia. Os movimentos ecológicos, que atualmente estão sendo muito representados em nossa sociedade. Também tivemos regulamentação das ONGs, que são organizações não governamentais, que movimentam muito a nossa sociedade em busca dos direitos de cada cidadão. A criação de delegacias especiais para as mulheres e de crimes raciais. Podemos citar também o movimento Ação da Cidadania contra a Fome e pela Vida, criado pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. E agora, para finalizar, podemos também falar dos movimentos populares contra o sucateamento do Estado, provocado pelas vendas das empresas estatais, e o plebiscito sobre o regime e forma de governo. Vamos ver um trecho do documentário Céu Aberto, de João Batista de Andrade? A campanha das diretas foi justamente esta centelha, este traço de união, porque foi um toque de reunir para todo o povo brasileiro. Nós tínhamos que resolver o problema ouvindo a rua, senão os problemas seriam resolvidos na rua, com explosões sociais. Esta forma de, através do convívio democrático, de não traumática, não cruenta, não sangrenta, isso representava até a vocação do Tancredo Neves, que nunca quis as soluções radicais. A emergência não houve um retrocesso na democracia? Não. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Isso aí é reproduzido em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades. Atinge milhões de brasileiros e mais ainda, cada jornal reproduz como se fosse uma notícia sua. Vale dizer, sai de uma maneira no jornal, sai de outra maneira no outro jornal, e isso aí fica espalhado no Brasil todo. Fonte uma única e falsidade. Por que não foi aplicada a lei de imprensa? Boa pergunta para fazer para o presidente da República. O senhor está pedindo que esqueçam a emergência? Não, eu estou pedindo não, esqueça a minha. Emergência não estou ligando para isso. Esqueça se quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência. É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem em 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Você? Não, eu não sofreu nada que está não sofreu nada que está falando para mim desse jeito aí de medida de emergência. Ah, bola. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga então. Como repórter da rádio. Essas manifestações foram de muita importância para o fortalecimento do povo. Aquilo que nós não esperávamos estava acontecendo. A sociedade estava aprendendo a se organizar, a lutar pelos seus direitos. Mas isso era necessário. A realidade que se tinha era muito difícil. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A situação em relação ao emprego era alarmante. O número de desempregados era muito grande. E poucos tinham qualificação
para conseguir um emprego melhor, o que dificultava mais neste mundo competitivo que o capitalismo emprega. Em relação à saúde, o caos já começava a aparecer. Tínhamos muitos hospitais, mas pouca estrutura, e a situação econômica da população propiciava cada vez mais problemas em relação a isso. Afinal, quando não se tem dinheiro, é difícil falar em vida saudável. No que se refere à educação, a sociedade começa a desacreditar do sistema público. Inicia-se um processo de divulgação da falta de qualificação que se tem nas escolas públicas. Esse quadro se justifica pela estrutura que encontramos nesse sistema educacional atual. Temos uma desvalorização do profissional. Sabemos que o professor que atua nas escolas públicas não está sendo valorizado justamente. As escolas não conseguem estrutura porque muitas vezes o recurso que era destinado para elas foi desviado. Com isso, cada vez mais temos uma população sem educação. Não é difícil percebermos esse quadro até hoje, né? Esta população que tanto busca uma cidadania não tem saúde, educação, lazer, segurança. E cadê a justiça? Mas nem tudo está perdido. Com o apoio desses movimentos, a sociedade começa a vivenciar uma nova busca. Aprende a lutar pelos seus direitos, até encontrar a justiça. Um novo conceito de cidadão surge no século XX. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 passa a vigorar no país e estabelece um marco político. Considerada uma das mais democráticas do mundo, a Constituição Cidadã, como é chamada, assegurou os direitos básicos, como educação, saúde e moradia a todos os brasileiros. Ser cidadão, nos dias atuais, é estar envolvido na vida em sociedade, consciente de que possui direitos e deveres. O voto é uma de suas ferramentas mais conhecidas, mas não é a única. Exercitar a cidadania não é apenas escolher um governante, é respeitar as diferenças, lutar contra as desigualdades, é lutar por justiça, fazendo com que as leis saiam dos papéis. E quanto ao governante que você escolheu, é preciso acompanhar seu mandato e cobrar, por e-mail, por fax, abaixo-assinado, as promessas de campanha. Lembre-se que você também é responsável pelo destino da sociedade. Não basta que nossa Constituição assegure nossos direitos. É preciso que eles sejam colocados em prática em favor de todos. Indico para vocês a leitura do livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. E recomendo também que assistam ao documentário chamado A História do Brasil. O episódio 7 fala sobre a redemocratização. Bons estudos, pessoal!